Hoje vou mostrar uma solução muito interessante para vocês de como construir carrosséis ou sliders, como preferir chamar, no React de uma maneira muito fácil utilizando a biblioteca Swiper. Vem comigo! Fala galera, beleza? Eu me chamo Brian, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje estou trazendo para vocês mais um vídeo da Tips and Tricks, aquela playlist onde eu posto dicas para vocês a respeito de desenvolvimento web. Antes de mais nada, eu quero te pedir para que cheque minhas redes sociais, onde às vezes eu posto conteúdo interessante por lá. Além disso, também checa a nossa comunidade no Discord, uma comunidade voltada a desenvolvedores que tem o objetivo de crescer junto com uma comunidade, com outras pessoas que têm o mesmo objetivo, se ajudando cada vez mais no dia a dia. Também peço que no final desse vídeo você avalie ele através de um gostei, de um compartilhamento, de um comentário, seja da forma que preferir para poder me dar um feedback e eu saber como eu estou conduzindo as coisas aqui do canal. Dessa forma eu posso ver pontos a se melhorar e também onde eu posso manter. Hoje nós vamos ver como construir uma solução muito interessante de carrosséis ou sliders, tem diversos nomes isso, utilizando a biblioteca Swiper.js com React. Então esse vai ser um vídeo completo mostrando para vocês como fazer um carrossel dinâmico, onde a gente faz uma configuração base e nós podemos utilizar esse carrossel em qualquer componente da nossa aplicação, certo? Ficou interessado? Vem comigo e vamos dar uma olhada nisso aqui. Então vamos lá, no último vídeo a gente finalizou a implementação do card, né? E no vídeo de hoje nós vamos continuar com a parte do blob.g, tá? Na parte de criação de um slider, tá? Esse slider a gente vai fazer um slider para os próprios carrosséis, tá? Então nós vamos fazer isso de uma maneira bem simples, vamos ir melhorando isso para tornar dinâmico. Então tudo isso a gente vai fazer aqui nesse vídeo, certo? Então nós vamos começar, tá? Utilizando a biblioteca Swiper para a implementação desse slider, tá? A biblioteca Swiper é uma das muitas bibliotecas onde a gente consegue fazer esses sliders com React, tá? E além, claro, da utilização de biblioteca, a gente pode utilizar também uma criação manual, né? A gente pode criar através de código uma implementação básica desse conteúdo aqui, né? Fazendo esse slider aqui da própria maneira que a gente quiser, tá? Além do Swiper.js existem diversas outras, como o React Slick, o King Slider, né? Que são algumas outras bibliotecas que implementam a mesma ideia de sliders, né? E a gente vai estar utilizando o Swiper porque é a mais utilizada no mercado, tá? Então, basicamente, nós vamos começar aqui com uma implementação no nosso app.tsx, tá? Eu quero mostrar para vocês, através do Swiper, como criar, desde a parte básica da utilização do Swiper, tá? Então, nós vamos criar aqui no meu app.tsx um slider básico e vamos ir melhorando isso como a gente sempre fez, tá? Para começar, vamos começar instalando o Swiper com o yarn add Swiper, tá? Feito isso, após a instalação dele, aqui nessa div mesmo, logo abaixo do center, eu não vou colocar aqui no center porque o Swiper tem a sua própria estilização, tá? E por conta disso eu não quero acabar afetando essa estilização do Swiper utilizando coisas do Chakra por enquanto, tá? Mais à frente a gente não terá esse problema porque nós vamos fazer todas essas adaptações, certo? Então vamos começar aqui, tá? Para começar eu vou utilizar o slider que eu quero importar do Swiper. Deixa eu fazer aqui, import slider from Swiper /React, tá? Tem que importar do React porque o Swiper tem utilizações de diversas libs, tá? Não é slider, Swiper, tá? É Swiper, eu confundi. Então, o Swiper, ele contempla várias bibliotecas, como Angular, Svelte e o Vue, né? Então ele pode ser utilizado não só no React também, mas nessas outras bibliotecas ele vai ter um approach diferente. No caso do React, a gente faz a importação dessa forma aqui, tá? Beleza. Além do Swiper, a gente vai ter aqui também o Swiper Slide, tá? Que eu vou importar do mesmo lugar e colocar ele aqui, tá? O Swiper Slide é cada slide, a gente chama de slide, cada parte do nosso carrossel, tá? No caso aqui do Swiper, certo? Então, para fazer a utilização desse slide, aqui dentro eu vou colocar só um H1, tá? Um H1 dizendo test. Beleza? Feito isso, deixa eu vir aqui na nossa página, deixa eu atualizar ela. Ele já tá aparecendo aqui no canto, ó, tá? Agora, eu vou colocar mais um slide aqui, vou colocar mais alguns, na verdade, e ele vai acabar ficando dessa forma aqui, ó. Mas vocês podem ver que ele já tá mais ou menos funcional, eu já consigo arrastar, tá? Essas coisas aqui são bem difíceis de se implementar manualmente, visto que o HTML não tem tanto suporte para isso, né?
Então, a utilização dessa lib facilita bastante isso, tá? Até o fato de fazer o drag aqui, que a gente está muito acostumado a fazer no mobile. Então, a gente está conseguindo fazer isso aqui acontecer, mas nós não estamos com nenhuma estilização, tá? Nós precisamos vir aqui e importar também o swiper/css, tá? Que daí ele vem com a estilização padrão do swiper. E agora, se eu arrastar aqui, ó, eu vou arrastar para a esquerda, ó, ele tá vindo ali da direita o teste aqui embaixo, ó, e chegando aqui na esquerda. Deixa eu dar um zoom maior para vocês poderem ver, ó. Aqui o teste, ó. Esse aqui era o banner anterior, tá? Eu vou colocar aqui o banner seguinte, então eu consigo arrastar assim, consigo voltar dessa forma aqui também, tá? Então a gente tem diversas coisas que a gente consegue fazer aqui, tá? Então, tendo feito isso, nós já vimos como implementar o swiper basicamente, tá? Da forma mais básica possível é isso. Agora nós vamos fazer ele ser dinâmico e a gente conseguir gerar outros slides, tá? De uma maneira muito mais correta, tá? Então, a gente vai transformar esse slider aqui que a gente fez em um slider dinâmico, certo? Então eu vou fazer Ctrl X em todo esse código aqui. E eu vou começar criando aqui dentro de Commons, né? Eu vou criar... Aqui eu já tinha, na verdade, criado uma pasta chamada Slider, tá? Dentro de Commons. Então aqui, dentro dessa pasta Slider, vamos colocar slider.tsx, tá? Não vai ser index.tsx como a gente fez no header, depois eu vou mostrar o porquê, tá? Mas deixem como slider.tsx, tá? Aqui dentro eu vou fazer export default function, tá? Que vai se chamar slider, tá? Essa nossa function ela vai fazer um return desse conteúdo aqui que a gente copiou, tá? Primeiramente eu vou começar importando o swiper e o swiper slide, tá? Beleza. Deixa eu arrastar isso aqui pra cima. Fechou, tá? Ele importou utilizando a lib e acabou ficando ruim a importação. Agora sim, tá? Beleza. Salvando aqui o app.tsx, a única coisa que eu tenho que tirar dele aqui é o import do swiper CSS e remover esse import aqui que a gente não vai mais usar, tá? Deixa eu colocar o import do swiper aqui, tá? E para começar de uma maneira mais dinâmica com esse cara, nós basicamente vamos receber as childrens, quando a gente chamar esse slider personalizado nosso, tá? E vamos renderizar essas childrens aqui no swiper. O que são as childrens? São os conteúdos filhos, né? Sempre que a gente coloca swiper e coloca umas tags dentro dele, isso aqui significa que são as childrens. Só que a gente vai colocar essas childrens aqui dentro do próprio componente que for consumir esse slider. Então para nós aqui, nós só precisamos renderizar ela, só que não manualmente, de uma forma dinâmica. Para fazer isso, nós colocamos as chaves do JavaScript para poder utilizar children, né? Do JSX, onde a gente consegue usar variáveis aqui, tá? Essas childrens a gente vai obter aqui das nossas props, que eu já vou desestruturar como children, tá? Então basicamente nós vamos retornar aqui as nossas childrens dentro do swiper, tá? E essas childrens poderão ser qualquer uma, tá? Desde que seja compatível com o nosso slider. Além das childrens, a gente vai ter outra coisa que nós vamos receber aqui, que serão as settings, tá? Que serão as configurações do swiper, tá? Essas configurações aqui a gente pode conferir na documentação do próprio swiper, ó. Aqui temos algumas, como space between, que seria o espaço entre os slides, que é útil em caso onde a gente tem mais de um slide na mesma visualização. Como aqui, por exemplo, onde a gente tem a configuração slides per view, que mostra que a gente tem que ter 3 slides por cada visualização. Então nós vamos ter 3 conteúdos a cada slide, né? 3 componentes. Então, essas settings aqui serão personalizadas de cada item que for consumir o slider, tá? Então, cada item que for chamar o nosso slider dinâmico, ele vai ter que implementar as settings dele. Porque, por exemplo, para a renderização do card, eu sei que eu quero 3 slides per view. Mas na renderização de um banner, por exemplo, ou de qualquer outro conteúdo, nós poderemos utilizar uma setting diferente, tá? Então nós temos que receber essa setting vindo do componente que consome o nosso slider, tá? Para implementar essas settings, basicamente a gente precisa desestruturar ele aqui, ó, utilizando o spread, tá? Então eu vou fazer aqui settings, tá? Então assim eu já estou utilizando o spread do JavaScript para poder passar todas essas settings que eu recebi para o componente do swiper, tá? Sabendo disso, vamos tipar aqui uma interface, tá? Que seriam as slider props, tá? Deixa eu fazer essa interface aqui. Opa, não copiou? Ué, agora que eu fui ver. Aqui, slider props, tá? Interface, slider props. E aqui nessa slider props a gente vai ter 2 itens. As settings e o children, tá? No caso das settings, elas serão as configurações do swiper, tá? As próprias settings que o swiper permite a nós implementar nesse componente, tá?
Para a gente saber exatamente que tipo é esse, como a biblioteca do Swiper é tipada, ela disponibiliza para nós a Swiper Props, tá? Que ela vem do mesmo import aqui. Se eu acessar essa Swiper Props, eu posso ver todas as propriedades que esse item pode receber, como uma tag, um wrapper tag, onSwiper, onAutoPlayStart e diversos utilitários aqui, sem contar que essa interface está estendendo o Swiper Options, que tem outras configurações aqui também, tá? Então tudo isso é possível de se implementar no slider. E a gente sabe que a gente pode a partir dessa Swiper Props, tá? Já o Children, ele precisa ser um componente React, né? Um componente React capaz de ser renderizado através do JSX. Nesse caso, eu vou utilizar a tipagem de React Node, tá? Que ela diz a respeito de qualquer coisa que seja um componente do React, algo do React que pode ser utilizado como Children, tá? Então beleza, basicamente a gente fez o uso desse slider aqui. Eu vou voltar aqui no meu app e eu vou invocar esse cara, tá? Deixa eu importar aqui esse slider. Importou certinho. E aqui ele está pedindo alguma coisa, ó. Ele está me alertando que essa settings é um parâmetro obrigatório, e é mesmo, tá? Eu vou colocar aqui que settings é igual a settings, e eu vou criar essa constante aqui na nossa function app, tá? Settings, recebe um objeto, e nesse objeto eu vou colocando as configurações aqui do próprio Swiper, tá? Eu vou colocar essa space between e essa slides per view aqui que está na documentação, tá? Então, space between, eu vou colocar aqui 50, tá? E slides per view, eu vou colocar como 3, tá? Então, beleza. A gente já fez essa parte aqui. O nosso slider está recebendo certinho, só que a gente não tem children. A gente não está recebendo as childrens, né? Então, é obrigatório que a gente tenha um filho para poder utilizar esse slider. Então, vocês entenderam o que eu quis dizer. Eu sei que ficou engraçado, mas enfim. E para isso, eu vou importar o Swiper Slide aqui mesmo, tá? Swiper Slide, deixa eu colocar ele aqui. Swiper Slide, importar lá. E aqui dentro desse Swiper Slide, eu vou colocar H1 teste 1, tá? Vou duplicar esse cara aqui um pouquinho. Vou colocar 3 slides aqui. 4, na verdade, tá? Pra gente poder ver a setting de 3 slides per view, né? Poder ver com 4 slides. E salvar aqui, tá? Voltando aqui no nosso código, ó, no blob.g, a gente pode ver que temos algumas coisas aparecendo aqui, ó, tá? Deixa eu dar um zoom maior. Nós temos 3 slides aparecendo nessa view, o teste 1, teste 2 e teste 3. Se eu arrastar, o teste 1 vai sumir e a gente vai ter 3 slides exibidos aqui, o teste 2, o teste 3 e o teste 4, tá? Não é possível a gente fazer um loop aqui, pois isso também é uma configuração que a gente vai ajustar depois, tá? Onde a gente vai poder ficar fazendo isso aqui infinitamente e ele só vai ficar colocando os slides lá do início. Tudo isso é possível, a gente vai fazer daqui um pouco, tá? Então, a gente finalizou basicamente a implementação básica do nosso slider dinâmico. Agora a gente só vai melhorando ele, né? Como próxima melhoria, a gente vai utilizar alguns módulos do Swiper, tá? O Swiper tem isso de módulos que seriam basicamente utilitários que a gente consegue colocar, tá? Porque a gente tem o Swiper básico e a gente tem alguns outros módulos aqui, tá? A gente vai estar usando o módulo de Navigation e Pagination, principalmente, tá? A gente vai estar usando também o A11Y, onde a gente não vai fazer muita configuração agora, tá? Mas a gente vai fazer mais à frente também, porque a A11Y é a questão de acessibilidade, tá? E é super importante. Então, ó, aqui a gente tem algumas outras configurações que utilizam as coisas do Swiper, né, com os módulos. Então, para começar, a gente vai ter alguns módulos default aqui, tá? Que serão modules, eu vou colocar aqui modules, na verdade eu vou colocar antes das settings, porque algumas settings dependem desses modules, tá? Não que a ordem importe, na verdade ela não importa, mas por questão de ficar bonito no código mesmo, tá? Aqui eu tenho que informar um array dos módulos que eu quero incluir nesse Swiper, que será o Navigation, o Pagination e o A11Y, tá? E esses 3 itens eu vou estar importando lá do Swiper. Eu vou estar importando aqui, ó, import. Como esse cara ele serve para as diversas bibliotecas, a gente não vai importar ele do Swiper React. A gente vai importar ele apenas do Swiper, tá? Então aqui esse Navigation, o Pagination e o A11Y, tá? Deixa eu melhorar aqui os imports. Então a gente já configurou os módulos aqui que a gente vai utilizar inicialmente, tá? E se eu vir aqui na minha página, eu posso ver que eles não estão funcionando 100%. Por quê? Porque esses módulos estão instalados, mas eu não estou dizendo que eu quero usar eles, tá?
Para eu dizer isso, eu tenho que vir aqui no meu app.tsx, tá? E aqui na documentação, ó, eu quero utilizar o navigation, tá? Então o navigation, ele basicamente permite setas para a gente navegar entre os itens, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, navigation, true. E agora, quando ele chamar lá o slider, ele vai utilizar essa feature, tá? E ele vai pedir para que a gente tenha o navigation aqui. Ah, ele só não está funcionando porque eu não incluí o CSS do navigation também, tá? Então é importante vir aqui no slider, fazer aqui import swiper /css /navigation, tá? Que cada módulo tem essa própria estilização. Aí assim a gente consegue ver a estilização das arrows, tá? Então eu posso mexer e brincar com essas flechas aqui. Elas ficam desabilitadas quando não tem mais slider para ir para aquela direção, né? Então a gente já implementou o módulo de navegação também, certo? Com uma estilização básica, que é o básico do básico que o Swiper provê, né? Mas a gente pode melhorar isso e nós vamos, tá? Além do pagination, a gente vai importar aqui o módulo do Swiper /css /pagination, que vai ser a parte de paginação, tá? E aqui no meu app, eu vou colocar aqui que eu quero pagination também, tá? Aqui na documentação, o pagination, ele é um objeto de configurações que a gente vai utilizar com o clickable true, tá? Se vocês querem saber qual tipo essas settings devem ter, a gente pode colocar aqui, ó, Swiper prop, tá? A gente vai importar lá do Swiper essas props e agora eu sei exatamente o que eu posso utilizar aqui dentro, tá? Eu sei que eu posso utilizar, por exemplo, o pagination, tá? E esse pagination é um objeto e aqui eu posso passar as configurações para ele, tá? As primeiras configurações que eu vou passar para ele é que eu quero um clickable como true, tá? Então dessa forma ele vai me permitir clicar no meu pagination, tá? O que são esses paginations? São alguns dots que vão ficar aqui, ó, por conta da paginação, tá? Eu posso clicar neles aqui. Deixa eu só aumentar um pouco a tela aqui, senão eu vou entrar em conflito com a barra aqui embaixo, ó. E o clickable true permite que eu faça isso aqui, ó, clicar neles, tá? Eu posso colocar aqui, por exemplo, clickable false. Ele ainda vai ter o módulo de pagination. Deixa eu atualizar aqui. Ele ainda vai ter o módulo de pagination, mas eu não vou conseguir clicar, ó. Ele vai só servir de guia ali para nós para saber em qual que a gente tá, entendeu? Então beleza, entendendo parte dessas configs aqui, nós vamos deixar essas aqui por enquanto, tá? E feito isso, tá configurado o nosso slider padrão, tá? Agora o que nós vamos fazer é melhorar o nosso slide um pouquinho, tá? Utilizando o CSS, tá? Então, devido às limitações das bibliotecas, no caso do Chakra UI, às vezes a nossa utilização dessa biblioteca não é suficiente, tá? Porque vai acabar entrando em conflito com os componentes que o Swiper permite, tá? É possível sim fazer essa configuração através do Chakra, mas eu prefiro fazer por CSS básico por conta de que vai dar menos trabalho e vai chegar no mesmo resultado, tá? Então eu vou fazer por CSS as modificações aqui para melhorar o visual default do nosso slider, tá? No caso a gente pode utilizar também SCSS, SAS, LESS, o que vocês quiserem para personalização crua da estilização desse cara, tá? Eu só recomendo muito utilizar o CSS aqui e é o que eu vou fazer, porque como a gente já tem uma lib para estilizações, que é o Chakra UI, eu acho muito importante que a gente não adicione mais uma, sendo que a gente vai utilizar em poucos casos, tá? Então em casos um pouco mais específicos, como aqui do Swiper, que a gente precisa do CSS básico mesmo, o que eu recomendo fazer é utilizar CSS, tá? Então, para começar com essa estilização, eu vou colocar aqui slider.css, tá? E aqui eu vou colocar algumas estilizações, tá? Como eu sei, porque eu já fiz isso, essas personalizações através da minha preparação aqui para o vídeo, eu sei exatamente as classes que eu preciso atingir para mexer com o que eu quero, tá? No caso, eu quero saber fazer com que o Swiper tenha um padding de 32 pixels, tá? A classe Swiper. A classe Swiper Slide, que é cada slide do Swiper, eu quero que tenha um display flex. E um Justify Content Center, para ele se posicionar corretamente no centro quando a gente estiver trabalhando com sliders onde seu conteúdo não ocupa todo o espaço do slide, todo o espaço reservado para o slide. O Swiper Pagination Bullet Active, que no caso é a bolinha ativa aqui do nosso slide, que seria essa aqui, tá? Essa bolinha aqui, a bolinha ativa de página. Eu quero que ela tenha um background color de hashtag 718096, tá? Que seria a cor gray que já tem do Chakra, né? Porque a gente está utilizando cores do Chakra aqui. Swiper Button Prev, tá? Ela vai ter o color hashtag 718096, tá?
E aqui eu quero swiper button next, que no caso esses dois são os botões. Esse aqui é o de previous da slide anterior e esse aqui é do next do próximo slide, né? Quero que esse aqui tenha a cor igual também. Opa, hashtag 718096, tá? Beleza. Agora eu tenho que vir aqui e importar esse slide. Então, essa utilização. Import ponto barra swiper.css, tá? Swiper não, slider. Aqui. Tá? Fechou. Voltando aqui, a gente já viu, ó, que tivemos um ganho aqui de coisa, né? Tá mais bonita essas flechas. A nossa paginação aqui já tá com a identidade visual, onde a gente tá utilizando majoritariamente cinza e branco, tá? Tendo feito isso, agora o que a gente vai fazer é melhorar a estrutura aqui da nossa pasta, tá? Esse foi todo o objetivo da gente ter feito um pouquinho diferente aqui, porque eu quero mostrar uma estruturação eficiente de pasta para vocês, tá? Basicamente, nós vamos utilizar um outro approach aqui. O slider.txt vai ser responsável por ter todo o conteúdo do nosso slider. O slider CSS, como é uma exceção, ele vai ter estilizações aqui que a gente precisa, tá? Nós não vamos deixar aqui no styles.ts, porque aqui é para estilos que vão ser usados em diversos lugares da aplicação. No caso do slider, é somente dele, tá? E nós vamos ter aqui também um index.ts, tá? Ele vai servir como um organizador de exports, tá? Dos diversos arquivos que a gente vai ter aqui nessa mesma pasta. Isso vai ser útil para diminuir a quantia de linhas de imports, tá? Nos arquivos que a gente for utilizar o consumo desse slider, porque a gente vai poder importar todas as coisas que a gente precisa do mesmo lugar. Aqui no app.txt, por exemplo, a gente está importando o swiper props e o swiper slide do swiper react e o slider lá do nosso componente. Esse index.ts aqui vai servir para a gente organizar e conseguir exportar todos esses itens aqui que a gente precisa utilizar do mesmo lugar, entendeu? Então esse é o objetivo desse arquivo aqui. Como que nós vamos fazer para isso? Basicamente a gente precisa importar algo e exportar de novo, tá? Então o que eu vou fazer aqui é importar o slider, import slider from ./slider, e eu vou importar também o swiper slide, o swiper props, lá do from swiper react, tá? Aqui do swiper react. Só que esse swiper props eu vou renomear para slider props, utilizando o s, tá? Então, swiper props, s slider props. Por quê? Porque eu tô chamando o swiper por conta da biblioteca, mas eu interpreto como slider no meu app. Então, eu quero chamar slider props, não swiper props, tá? Isso é mais uma questão para organização, capricho de dev mesmo, tá? Então, depois de importar esses itens aqui, eu vou exportar eles. Eu vou fazer export swiper slide as slide, tá? Porque eu quero exportar ele como slide mesmo. E vou exportar o slider, que é o componente que a gente criou. Além disso, eu vou fazer export type, porque como é um tipo, a gente precisa exportar assim. Export type slider props, tá? Beleza. Feito isso, a gente já organizou todas as importações que os componentes que vão consumir esse slider que a gente construiu no mesmo lugar. Então a gente importa tudo de lá, tá? E agora como é que ficou? Eu vou tirar esse slider daqui. Eu vou tirar essa importação default, porque aqui a gente não exporta mais nada por default, né? Eu vou deixar assim, slider, tá? E o que eu estou importando do swiper react, eu vou importar aqui do nosso slider, tá? Dessa forma aqui. Só que esse swiper props não existe mais, é slider props, e o swiper slide também não, agora é apenas slide, tá? E deixa eu renomear aqui para slider props. Aqui embaixo também, onde eu estou utilizando o swiper slide, eu tenho que trocar para apenas slide, tá? Salvando aqui e voltando para nossa aplicação, a gente vai ver que tudo está funcionando como devia, tá? Só que está tudo muito mais organizado, tá? A gente tem todas as coisas no mesmo lugar, a gente está usando os nomes que a gente quer para os componentes porque a gente personalizou, então a gente merece esse uso, né? E a gente está importando tudo da mesma linha. Então, tudo que a gente precisa importar para utilizar o slider tá aqui nesse export. Isso é muito importante porque a gente vai ter diversos casos onde a gente vai precisar importar mais de um item para poder consumir um componente. E se esse item for de uma biblioteca, recomendo muito que vocês utilizem um organizador de exports, que é isso que esse nosso index serve, certo? Beleza. Então, nesse sentido da organização eficiente, nós vamos fazer essas alterações nos componentes que a gente já tem aqui para manter esse padrão, tá? Então, nós vamos começar aqui com o nosso card, tá? Aqui no card, esse próprio card aqui, nós vamos criar uma pasta agora chamada card. A gente vai arrastar esse card aqui para dentro.
tá? E toda essa tipagem aqui do card, o tipo de card, a gente vai colocar num outro arquivo aqui também, tá? Eu vou criar um arquivo chamado types.d.ts, onde D serve para declarar que é um arquivo de tipos, que ele contém apenas tipos, né? Tipagem do TypeScript. E eu vou recortar essa tipagem aqui, tá? E colocar aqui, onde eu vou fazer um export interface card, tá? Por que disso? Porque assim eu estou exportando essa interface para utilizar ela em vários lugares. Caso eu precise ir em algum lugar onde eu precise forçar que o item que eu estou trabalhando tenha tipagem de card, eu consigo. Eu não preciso criar essa tipagem em outro lugar. Porque por enquanto, da maneira como a gente tinha, essa interface é exclusiva desse componente aqui. Ela não está disponível para o resto da aplicação. Agora ela está, a gente pode estender, manipular e utilizar ela como a gente precisar mais à frente, certo? Sabendo disso, aqui nesse card agora eu vou colocar card, tá? Só que card já é o nome que a gente tem aqui, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, card type, tá? Para deixar específico, ou card interface, como vocês quiserem, tá? Eu vou deixar como card type e eu vou importar ele aqui, ó. Card type, ele vai me recomendar aqui a importação. Opa, aqui é o Emmet. Aqui, importação de card type, tá? Beleza. Já tá feito essa refatoração da tipagem aqui, tá? Super simples mesmo. E agora a gente vai organizar a importação desse cara, as exportações dele no caso, com o index.ts aqui, tá? Esse nosso index.ts ele vai importar o card from.card, ele vai importar o card type from.types. Aqui a gente não precisa colocar .d especificamente, tá? Ele entende que é um arquivo de tipagem. E a gente faz o export de card e o export type card type, tá? Beleza, setamos o nosso organizador aqui, tá tudo certinho. Aqui o card pode ser que ele tenha algum problema de importação, só que eu vou trocar aqui, ó, ao invés de ele importar lá da pasta card, ele vai importar apenas do card, que no caso é do nosso index, tá? Onde tudo vai voltar a funcionar como estava funcionando antes, tá? No caso do nosso header, o que a gente pode fazer também é criar essa variação dele, né? E aqui nesse header, o que a gente vai fazer eu vou fazer um export default do memo desse header, tá? Porque no caso eu vou exportar o memo desse cara, visto que ele é um componente que não vai mudar, tá? Então eu vou utilizar o memo aqui já direto para melhorar a performance. A gente vai tratando desses assuntos de performance, como no card, no horizontal card, mais à frente também, tá? Não se preocupem. Então, nesse caso, eu vou renomear esse arquivo para header.tstx. Vou criar aqui o index.ts, onde eu vou fazer export do header que vem de dentro de ./header, tá? Então, na verdade aqui eu estou exportando dessa forma o header que eu estou desestruturando, então é esse header aqui, tá? Eu quero exportar o que vem por default, que é o memoized, tá? Só que eu não consigo utilizar essa sintaxe que eu estou fazendo. Quando a gente precisa exportar dessa forma aqui, a gente até consegue, tá? Eu estou dizendo que eu estou exportando esse cara através do meu index.ts desse arquivo aqui, tá? No caso que a gente vai ter que fazer é import header from ./header e exportar ele aqui, export header, tá? Beleza, aqui o nosso app.tstx ele não está alertando, mas eu vou voltar aqui duas casas para eu poder obter o header memoizado, tá? Beleza, tudo corrigido, nosso header funciona normal aqui. A gente conseguiu arrumar todas as configurações através do nossa estruturação eficiente de pasta, tá? Então, para continuar aqui, finalizar com a parte do nosso slide, o que a gente vai fazer é criar um componente que vai consumir esse slider, tá? E não é nada muito complicado, porque a parte mais difícil a gente já fez. Então, para continuar aqui, para finalizar, na verdade, então, nesse caso, o que a gente vai fazer aqui é vir aqui no nosso components mock, tá? E a gente vai adicionar já o mock desse componente, tá? Basicamente aqui abaixo eu vou colocar o cards_carousel, tá? Porque eu quero ter um carrossel separado, momentaneamente, tá? Mais à frente a gente pode ajustar isso. Porque eu não quero que esses cards aqui de cima que a gente colocou estejam em carrossel. Eu quero que eles estejam em lista como eles estão aqui, tá? Então, no caso aqui do cards carousel, a gente vai colocar as informações aqui dele, tá? Onde basicamente vai ser as mesmas informações que a gente está usando aqui, tá? Eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu copiar esse cara. Colocar ele aqui, ó, tá? E colocar ele diversas vezes, tá? Vou colocar 4, na verdade, 4 itens dele aqui. Salvar, tá?
Ele tá dando problema porque aqui eu tenho uma vírgula. Eu vou colocar aqui um número de card, tá? Card 1 pra gente não se perder nos slides, tá? Card 2, card 3, card 4. Beleza? Então a gente vai se guiar através desse título aí, tá? Agora vamos criar lá o nosso card slider, tá? Que vai ser o item que vai utilizar esse slider. Então aqui dentro de cards, na verdade dentro de cards não, eu vou criar uma outra pasta aqui, chamada carousels, tá? Os nossos componentes. E aqui dentro eu vou colocar aqui card carousel.txt, tá? E aqui dentro é muito simples, tá? É bem simples o que a gente vai fazer. Eu vou fazer o export de uma function que será chamada de card slider, tá? E essa function aqui, ela vai retornar algumas coisas, tá? Basicamente, a primeira coisa que ela vai receber aqui vai ser os cards, tá? Esses cards vai ser do tipo card slider props. Aqui no caso que a gente vai fazer uma interface com esse nome, onde a gente vai ter aqui os cards, que ele vai ser igual ao card type, que a gente vai importar lá do nosso componente, tá? Beleza, a minha biblioteca que eu uso aqui, ela acaba importando com .d, mas eu gosto de tirar, tá? Tendo feito isso, a gente já está importando os cards e tipando eles aqui, tá? E basicamente a gente vai retornar o slider, que nós vamos importar lá do... Não, eu estou importando do Swiper, eu quero importar ele do nosso componente, aqui, beleza? Agora foi. O slider, e dentro desse slider eu quero colocar aqui os cards, e daí eu vou fazer um map nesses cards, tá? Onde eu vou obter cada card e eu vou renderizar aqui nesses cards um slide, que é o slide que a gente está exportando junto. Na verdade aqui está importando errado, né? É assim, para pegar o nosso index e o slide, tá? Beleza? Obtendo slide. Ele está colocando... Ah, sim. É porque aqui é um array de card type, tá? A gente vai receber diversos card types. Beleza. Então, colocando dessa forma aqui, corrigindo o array ali, dentro do slide eu quero colocar um card. Onde esse card vai receber ele mesmo, tá? Vai receber o card do map atual. O nosso card ele não precisa de mais nada, tá? Só preciso importar ele na verdade também. Deixa eu importar ele aqui, assim, assim, fechou? Tá? Para corrigir a importação. A gente importa tudo no mesmo lugar. E é isso, tá? Aqui no nosso slide a gente precisa colocar aqui. Aqui de cada slide, onde ele vai ser o card.title, tá? E aqui o nosso slider está reclamando que ele não está recebendo as settings, que é uma prop obrigatória, né? Então eu vou colocar aqui que settings é igual a settings. E aqui eu vou ter uma const settings, que vai ser do tipo slider props, que eu vou importar de lá do nosso slider também, tá? Opa. Cara, ele não está importando, o VS Code não está querendo me ajudar com auto-import. Tá? Ele vai ser desse tipo aqui e ele vai receber um objeto, tá? Esse objeto aqui vai conter algumas especificações, tá? Space between de 50, slides per view, onde a gente vai ter aqui basicamente uma verificação, tá? Cards é um array, onde esse array contém a quantia de cards que eu quero exibir naquele carrossel, né? Então, se o cards.length for menor que 3, eu quero que no sliders per view eu tenha o cards.length, ou seja, se eu tenho apenas, eu selecionei para exibir esse carrossel, mas eu tenho apenas 2 itens nesse carrossel, ou seja, 2 itens não é o mínimo, que é o 3, né? Eu quero exibir a quantidade que ele tem, tá? Então, se for menor que 3, eu quero exibir essa quantidade, seja lá qual for. Caso contrário, se ele houver mais, se ele for igual a 3, eu quero exibir 3. Se ele for 4, 5, 6, eu quero exibir 3, tá? Então aqui eu vou colocar no else 3. Navigation também será habilitado somente se o cards.length for maior ou igual a 3, tá? Assim a gente vai ter true. Por quê? Porque a gente não precisa navegar caso a gente tenha menos que 3, né? Se a gente tiver menos que 3, a gente vai ter itens o suficiente para eles ficarem no carrossel dentro da tela sem precisar navegação, tá? O draggable também, tá? Ele só vai ser true se a gente tiver um cards.length maior ou igual a 3, tá? E o loop, ele vai ser cards.length maior ou igual a 3 e true, tá? No caso aqui o que a gente pode fazer também é tirar esse true de todas as vezes aqui, porque ele vai verificar, e se isso aqui der resultado true, ele vai atribuir aqui o valor que ele merece, tá? Ou false, tanto faz, tá? Beleza. Então, tendo noção do que essas settings estão fazendo aqui, outro ajuste que a gente vai fazer aqui em cima rapidinho é um if, tá? A gente vai fazer uma verificação.
If cards.length for igual a 1, caso a gente tenha chamado esse componente, mas o length desse carrossel é de 1, eu só quero exibir um card mesmo, tá? Então eu vou fazer o return de um center, que eu vou importar lá do Chakra UI, onde eu vou fazer um center e eu quero só colocar esse card aqui, tá? Opa! Aqui, tá? Ele vai alertar porque ele quer receber um card, e esse card é igual a cards na 0, tá? Porque a gente só tem um e ele tá nessa posição 0. Então a gente já construiu o nosso card reativo, tá? Como a gente fez a inclusão desse conteúdo aqui no Components Mock, basicamente o que a gente precisa fazer é apagar isso aqui e fazer uns leves ajustes aqui, tá? Dentro do nosso center, eu quero ter um box agora, que é um outro componente do Chakra. Box. Deixa eu colocar essa VStack aqui dentro. E esse box, eu quero que ele tenha um max width de 1200... Opa! Ai! Fui lá pro terminal sem querer. 1280 pixels, tá? Mal W não dá, tem que ser max W, tá? Max width de 1280. E aqui, logo abaixo da nossa VStack, eu quero colocar o cards underline carousel, que eu vou importar lá do nosso components mock, que é esse cara aqui. Para ajustar essas importações aqui, eu vou tirar isso. E é só isso mesmo. Aqui a gente está declarando settings que não vamos utilizar mais. Se houver cards carousel, eu quero exibir o card slider, tá? E da exibição desse card slider, eu quero que os cards dele sejam os cards carousel, tá? Beleza, resolvemos o problema. Deixa eu subir aqui um pouquinho para cima. E é isso, tá? É basicamente isso. Aqui eu posso fazer essa importação dessa forma aqui? Não, não posso. Tá bom. Tá? Então é basicamente isso, tá? Vamos ver aqui, ó, e testar para ver como tá. Deixa eu só resetar aqui a nossa tela. E nós vamos ver aqui, ó, que o slider tá funcionando perfeitinho, tá? Nós temos aqui as flechas, tá? Essas flechas estão se sobrepondo um pouco, mas isso é proposital, tá? E se eu exibir elas aqui, ó, pro lado, a gente pode fazer essa navegação, tá? A propriedade de loop que a gente colocou ali, ela é responsável por permitir que eu vá navegando infinitamente. Então eu tenho 3 cards aqui, eu vou pro quarto, acabou, mas eu posso voltar pro 1 aqui na última posição, tá? Então é essa propriedade de loop. Só uma coisa que eu notei é que o nosso pagination não tá aparecendo, tá? Eu acho que eu não coloquei o pagination aqui. É verdade, não coloquei. Então eu vou colocar aqui, ó, pagination, onde eu vou fazer a mesma verificação. Se cards.length for maior ou igual a 3, aí eu quero um objeto, tá? Porque aqui eu tenho que passar um objeto. E nesse objeto eu quero que o clickable seja true, tá? Aqui ele tá com problema, length, tá? Beleza. Então se a gente voltar aqui e atualizar a página, ele já tá aqui com o nosso pagination, tá? Agora, partindo do pretexto da nossa verificação, deixa eu colocar aqui uns mocks, tirar 2, ou seja, eu vou ficar com apenas 2 itens aqui. E vocês veem que ele não tem navegação, ele não tem paginação, justamente porque a gente tem apenas 2 itens no carrossel. A gente não precisa navegar neles, entende? Porque eles estão na página o suficiente. E se eu tiver apenas um agora, removendo esse cara aqui, a gente tem um componente centralizado, como a gente tinha configurado. Então, esse foi o vídeo. Na verdade, ele foi bem mais longo do que os vídeos anteriores, né? Porque eu precisava trazer esse conceito de slider para vocês. E não encontrei nenhuma maneira de fazer isso mais rápido, e esse conteúdo deu muito trabalho para fazer, mesmo assim. Então, eu peço que você avalie esse vídeo, tá? Através do seu gostei, do seu comentário, do seu compartilhamento para algum amigo, para que assim eu tenha um feedback do que eu fiz, e eu espero muito que esse conteúdo agregue para vocês, tá? Porque eu fiz ele de coração mesmo. Além disso, também eu peço que você cheque minhas redes sociais, onde de vez em quando eu posto um conteúdo interessante por lá. Também a nossa comunidade no Discord, uma comunidade voltada a desenvolvedores, que tem o objetivo de evoluir juntos no seu dia a dia como devs. Por esse vídeo nós vamos ficando por aqui, o slider ficou tops e a gente vai utilizar ele com muita facilidade nos próximos vídeos também. Te aguardo por lá. Valeu mesmo pela presença e até mais!